Pessoal, tudo bem? Nós estamos estudando nessas últimas semanas os fundamentos da nossa fé, os fundamentos da fé cristã. Estudamos sobre Deus, estudamos sobre Jesus, o Espírito Santo, estudamos sobre a igreja e hoje nós vamos estudar sobre uma das questões mais importantes dos nossos fundamentos, que é a volta do Senhor Jesus. O texto base para você ler na sua célula é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, de 6 a 11. E eu leio com vocês. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles. Disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como o viram subir. Na verdade, para a gente entender a volta de Jesus, é preciso saber por que ele veio. Jesus de Nazaré veio à Terra para viver como nós, morrer por nós e ressuscitar para nos dar a vida. A vida de Jesus na Terra teve como propósito salvar a humanidade e redimir todo o universo da maldição do pecado. Quando Jesus veio, ele acabou frustrando o desejo dos discípulos de ver o reino restaurado. Eles achavam que Jesus tomaria o poder, que Jesus derrubaria o imperador romano e faria do reino de Deus, naquele momento, um reino político, estabelecido na terra para a glória de Deus. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Quando Jesus morreu, Jesus frustrou o plano dos discípulos. Quando, na verdade, a sua morte era uma das questões principais da sua vida à terra, da sua vinda à terra. Jesus morreu em nosso lugar. Quando, na verdade, a sua morte era uma das questões principais da sua vida à terra, da sua vinda à terra. Jesus morreu em nosso lugar. O reino de Deus não é apenas um reino político, econômico, um reino temporal. É, acima de tudo, um reino espiritual. E a entrada no reino de Deus se dá pela graça, pelo perdão dos pecados, se dá pelo esforço do próprio Deus em nos salvar. Então, esse Jesus que veio à terra para nos salvar, esse Jesus que morreu por nós, que derramou seu sangue pelos nossos pecados, para limpar os nossos pecados, e ressuscitou para nos dar a vida, um dia foi assunto aos céus. Ele voltou para o Pai, mas deixou para nós uma promessa. A promessa de que um dia voltaria para nos resgatar. A volta de Jesus é, acima de tudo, a maior esperança do cristão. A fé cristã não termina na conversão. A fé cristã não termina no perdão dos pecados. A fé cristã não termina sequer na ida do ser humano ao céu. A fé cristã tem como seu fim a volta de Cristo. Conversão. A fé cristã não termina no perdão dos pecados. A fé cristã não termina sequer na ida do ser humano ao céu. A fé cristã tem como seu fim a volta de Cristo. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. É sobre esse assunto que a reunião da célula irá girar essa semana. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a redenção dos pecados, ela começou antes da fundação do mundo.
Jesus Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Quando Deus ele criou todas as coisas, ele sabia que o pecado acabaria dominando a sua criação. E sabendo disso, Deus já tinha um plano, porque nada pega Deus de surpresa. Esse plano estabelecido por Deus era o Filho dele morrer na cruz por nós. Nesse momento, antes da fundação do mundo, o plano redentivo de Deus começou. E quando o plano redentivo de Deus acabará? O plano de redenção de Deus para o universo, para nós, para a humanidade, o plano redentivo de Deus terá seu fim na volta de Jesus Cristo. Quando Jesus voltar e trazer consigo o reino de Deus e julgar todas as pessoas. É nesse momento que o plano de redenção de Deus para o universo, para nós, para a humanidade, o plano redentivo de Deus terá seu fim na volta de Jesus Cristo. Quando Jesus voltar e trazer consigo o reino de Deus e julgar todas as pessoas. É nesse momento que o plano redentivo de Deus terá o seu fim. E como Jesus voltará? Essa também é uma questão muito importante. A primeira coisa que nós temos que aprender de uma vez por todas é que Jesus Cristo disse que voltará como ladrão. Ou seja, ele voltará de uma maneira completamente surpresa. E esse foi o exemplo que ele mesmo deu. Assim como o ladrão não avisa que vai chegar e ninguém está preparado para ele porque não sabe a hora que ele virá, o Filho do Homem vai voltar de forma que ninguém o estará esperando. Ele chegará no momento em que a humanidade não estará olhando para o céu à sua procura. O Filho do Homem virá num tempo que nós não sabemos. Nós não sabemos se será daqui a uma semana, se será amanhã, ou se será daqui a 10 mil anos. Depois que as profecias se cumprirem, nada nos assegurará que Jesus voltará em uma hora, um dia ou um ano. Então, Jesus voltará. Passa a habitar dentro de você, e uma vez o Espírito Santo sendo a sua morada, e você sendo a morada dele, as suas atitudes mudam, o seu pensamento muda, a maneira como você vê a vida muda. Estar preparado para a volta de Jesus é, acima de tudo, talvez apenas ter sido salvo pela graça, por meio da fé, e estar sendo transformado pelo Espírito Santo. Uma outra questão importante sobre a volta de Jesus, que precisa estar dentro da nossa reflexão, é que a volta de Jesus será evidente. Ela será inconteste. Jesus voltará e todo olho verá. E isso é bem diferente da maneira como ele veio. Jesus, quando veio pela primeira vez e encarnou, algumas pessoas simplesmente o reconheceram e outras não. A sua volta será diferente. Ele virá e será óbvio que ele é a verdadeira divindade, que ele é o Filho do Homem, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Senhor do Universo. Quando Jesus voltar, ele vai voltar de um modo inquestionavelmente sobrenatural e extraordinário. Todo olho verá. Jesus não voltará como um de nós de novo. Todo olho verá e não haverá espaço para a dúvida. Será uma espécie de fim da necessidade de fé. Ninguém mais vai precisar de fé para crer e aderir a Jesus. Ninguém mais vai precisar de fé para se prostrar diante dele. O Filho do Homem voltará de uma vez por todas e de modo inquestionável. Outra coisa importante que a gente precisa refletir é que a volta do Filho do Homem significa que todo ser humano se prostrará diante dele, reconhecendo que ele é o Senhor. A volta de Jesus será o fim da pregação. Depois que Jesus voltar, não haverá mais tempo nem espaço para conversões.
aquele que foi salvo pela graça é salvo pela graça. Aquele que não foi salvo nunca mais será salvo, mas todo joelho se dobrará. Toda pessoa, todo ser humano, grande, pequeno, famoso ou não, se prostrará diante do trono do Senhor. A volta de Jesus é o entronizar de Cristo diante de todo mundo. E todo mundo se prostrará diante desse rei. Outra questão interessante é que a volta de Jesus, uma hora, um dia ou um ano. Então, Jesus voltará. Essa é a nossa esperança. Mas ele voltará como um ladrão. Ele voltará como alguém que vem de surpresa. E Jesus nos ensina que espera que nós estejamos preparados para a sua volta. Essa é uma outra questão importante. Como estar preparado para a volta de Jesus? Se a gente interpretar essa palavra equivocadamente, a gente vai acabar confundindo a graça com o legalismo e achar que a gente tem que estar preparado para Jesus voltar a qualquer momento, estando de um jeito correto. Na verdade, estar preparado é ter aberto o coração para Jesus entrar, ter sido salvo pela graça por meio da fé. O preparado para a volta de Jesus é aquele que foi salvo pela graça e não aquele que se comporta bem na hora que Jesus voltar. É claro que uma vez salvo pela graça, você naturalmente começa a se santificar. Você naturalmente começa a ter atitudes de alguém que foi salvo por Jesus. Eu digo naturalmente porque o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. E uma vez o Espírito Santo sendo a sua morada e você sendo a morada dele, as suas atitudes mudam, o seu pensamento muda. Então a volta de Jesus tem essa questão de ser um dia maravilhoso e um dia ruim. Maravilhoso para aqueles que estão em Cristo, ruim para aqueles que não estão. Outra questão importante é que a volta de Jesus acabará de vez com a presença, o poder e a ingerência do maligno na criação. O diabo e todos aqueles demônios que estão à sua volta serão lançados de uma vez por todas no abismo. O que significa que enquanto Jesus não voltar, nós temos uma permanente batalha contra ele. Só que é uma batalha cujo dia já está marcado para acabar. Como nós lemos no texto, esse dia ainda não nos foi revelado. O Senhor sabe. E o fato do Senhor saber é o suficiente para nós. Jesus voltará e o inimigo será derrotado de uma vez por todas. Por fim, a vinda de Jesus inaugura o reino de Deus. O texto bíblico fala que haverá novos céus e nova terra. O reino de Deus, o governo de Deus se estabelecerá na terra de uma vez por todas. É claro que Deus governa hoje. É claro que Ele é o rei hoje e sempre foi e sempre será. A questão é que com Jesus, a vinda de Jesus inaugura o reino de Deus. O texto bíblico fala que haverá novos céus e nova terra. O reino de Deus, o governo de Deus se estabelecerá na terra de uma vez por todas. É claro que Deus governa hoje. É claro que Ele é o rei hoje e sempre foi e sempre será. A questão é que com Jesus voltando, com a volta de Cristo para reinar sobre a sua criação, a vontade de Deus tornar-se-á prevalente. Ela prevalecerá sobre todas as coisas. A vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. A volta de Jesus é a inauguração do reino de Deus. Eu queria deixar uma pergunta para vocês e talvez seja a pergunta central nessa questão. Se a volta de Jesus é a nossa esperança, o que nós temos esperado?
Se a volta de Jesus é a nossa esperança, qual é a maneira como que maneira nós temos esperado? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e te dê perseverança na fé, para que você espere no Senhor, em nome de Jesus. Diante dessas questões que nós refletimos sobre a volta de Jesus, é importante que a gente pare para pensar sobre algumas coisas. Talvez a principal delas seja: qual é a sua esperança? Pelo que você tem esperado? Quando você vive a sua vida, quais são suas perspectivas? Para pensar. Se Jesus é a nossa esperança, se a sua volta é aquilo que esperamos, de que maneira nós temos vivido a nossa vida? Eu gostaria de desafiar você, para que você colocasse essa questão durante a reunião da célula e que você compartilhasse com os seus liderados a importância de esperarmos a volta de Jesus. Jesus foi assunto aos céus, mas voltará para nos buscar. Essa é uma esperança real. Essa é uma promessa do nosso Senhor. E é muito importante que nós vivamos a nossa vida diante dessa perspectiva. Se Jesus voltará, a nossa esperança está definida. Definida porque nós olhamos para frente e olhamos a volta de Cristo. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você seja iluminado pelo Espírito Santo para compartilhar uma palavra. A vitória, o triunfo total e eterno da vida sobre a morte. A Bíblia fala que quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão. E os mortos que ressuscitarem e estiverem com Cristo se encontrarão com Ele. A partir daí a morte estará perpetuamente derrotada. É claro que a ressurreição de Cristo a ressurreição de Cristo, ela nos deu a vitória sobre a morte. Mas é uma vitória que não é para agora. Nós sabemos que a morte ainda nos abate, a morte ainda nos abala e a morte ainda nos alcança. Com a volta de Jesus, essa história mudará. Jesus derrotará a morte, as pessoas ressuscitarão. Todos aqueles que um dia passaram por essa terra irão ressurgir e irão ressuscitar, e a morte estará vencida. Por fim, todos diante do Cordeiro, Jesus Cristo julgará os homens, mulheres, julgará todas as pessoas. Não há espaço para escape, não há escapatória. A vinda de Jesus será um dia maravilhoso para a sua igreja. A igreja se encontrará com o seu noivo. Para a humanidade, o plano redentivo de Deus terá seu fim na volta de Jesus Cristo. Quando Jesus voltar e trazer consigo o reino de Deus e julgar todas as pessoas. É nesse momento que o plano redentivo de Deus terá o seu fim. E como Jesus voltará? Essa também é uma questão muito importante. A primeira coisa que nós temos que aprender de uma vez por todas é que Jesus Cristo disse que voltará como ladrão. Ou seja, ele voltará de uma maneira completamente surpresa. E esse foi o exemplo que ele mesmo deu. Assim como o ladrão não avisa que vai chegar e ninguém está preparado para ele porque não sabe a hora que ele virá, o Filho do Homem vai voltar de forma que ninguém o estará esperando. Ele chegará no momento em que a humanidade não estará olhando para o céu à sua procura. O Filho do Homem virá num tempo que nós não sabemos. Nós não sabemos se será daqui a uma semana, se será amanhã, ou se será daqui a 10.000 anos. Depois que as profecias se cumprirem, nada nos assegurará que Jesus voltará em uma hora, um dia ou um ano. Então, Jesus voltará
Essa é a nossa esperança. Mas ele voltará como um ladrão. Ele voltará como